Criar os filhos em meio a tanto acesso à informação, conectividade, não tem sido uma tarefa nada fácil, né? Tudo eles têm uma resposta, eles têm uma pergunta, ou então eles vão lá e acessam o Dr. Google e parecem que já sabem resolver tudo. Mas quando que deve se impor esses limites e ajudá-los a ter, por exemplo, autoestima? Autoconfiança. Você já pensou que essa palavra pode ser determinante para o desenvolvimento desse filho? A gente conversa com a terapeuta familiar, ela é especialista em autoconhecimento e tem um livro chamado O Mapa da Felicidade para a editora Gente. Luísa Capelas está na linha para falar conosco. Luísa, obrigada pela sua participação. Obrigada eu, tenho o prazer de estar aqui. Quando a gente fala autoconfiança, por que ela é importante? Para que ela ajuda? Bom, porque sem confiança nós não caminhamos, né? A gente precisa ter um mínimo de confiança de que vamos ficar de pé, de que vamos caminhar, de que vamos conseguir fazer algumas coisas, porque senão a gente nem se mexe, né? E na criança, ela é construída na infância, né? Em todos nós, ela é construída na infância. Então, é importante esse momento, é importante observar uma criança medrosa, uma criança tímida, uma criança que não se expõe, que tem dificuldade de se colocar, de pedir ou mesmo de executar tarefas, para olhar para essa autoconfiança, sim. A gente está falando de ajudá-los a serem adultos que acreditam neles próprios, que acreditam na vida, que têm fé que as coisas dão certo? É isso mesmo, a autoconfiança e a autoestima, elas são construídas na infância. Elas, depois, na vida adulta, é mais difícil desenvolver a autoestima e a autoconfiança se elas não foram desenvolvidas ou foram castradas ou ficaram atrofiadas na vida infantil. E o que a gente faz para poder ajudá-los nisso? Bom, primeiro, se autoconhecer, né? Os pais têm o compromisso de apontar caminho para os filhos. Então eu ouço muitos pais dizerem, primeiro eles, né? Eu estou vivendo para eles, eu estou vivendo por eles. Essa não é uma boa referência para se construir autoestima, porque a autoestima vem de aprendizagem. Então, se a criança vê que os seus pais são pessoas confiantes, e são pessoas que se amam e que se respeitam, não só entre eles, mas a si próprios, né? A mãe é uma pessoa que se respeita, que tem a autoconfiança, que tem o amor próprio desenvolvido, que escolhe por ela primeiro, né? Que vive por ela primeiro e depois para os filhos, isso os filhos vão aprender. Então, esse é o primeiro passo. Pai e mãe, cuidem-se. Cuidem-se para serem modelos. Uma referência. De autoconfiança para os seus filhos. Heloísa, então eu imagino que você é contra aqueles que dizem vou dar tudo ao meu filho que eu não tive na infância. 100% contra. Porque eu tô vendo muitas crianças, viu? Eu tenho visto crianças com 20, 30 Barbies dentro do armário. Isso vai causar um adolescente que nós já temos hoje, nós temos alguns adultos, nós temos aí uma faixa de idade de 20, 25 anos, de uma moçada que está com muita dificuldade de querer qualquer coisa na vida, porque tudo que quiseram, tinham, e tudo que sonharam que ia sonhar, né? Os pais adivinhavam os sonhos e tinham também. E hoje eles estão com dificuldade de se posicionar como adultos porque eles não conseguem querer nada. Porque eles têm a certeza de que é só querer e o mundo os atenderá. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Criança precisa de 50% de amor e 50% de limite. Então, 50 Barbies num armário de brinquedos não é bom para a criança. Não é. Ela vai se tornar um adulto que credor. Ele acha que todo mundo deve para ele, porque afinal ele aprendeu que era só desejar e num passe de mágica aparecia no quarto dele. Então ele vai passar a vida adulta dizendo, então, por que você não faz para mim? Sempre fizeram, né? E o não? Não, sempre fizeram. E não, tem que falar não. Precisa falar não. Agora, tem um segredo muito legal, né? Muito importante para contar para os pais.
A criança precisa de não, né? Ela precisa de frustração, ela precisa ficar chateada, frustrada, chorar porque não recebeu. Isso constrói uma personalidade menos neurótica, mais disponível para a vida adulta e com muito mais chance de felicidade futura. Porque a vida ela é feita de frustrações, né, Heloísa? E a gente... como nós vamos lidar com a frustração é que faz toda a diferença na nossa vida, né? Você pode lidar de um jeito e eu vou lidar de outro, e aí eu posso ser infeliz porque eu lido com a frustração de uma maneira muito negativa, e você pode ser feliz porque vai aproveitar a frustração para aprender alguma coisa e tirar proveito daquela situação. Então, é importante. Agora, a dica que eu dou é, a cada não, é fundamental que você diga 3 sims. Tem uma forma. O nosso cérebro infantil, ele não registra o não. Então, ele vai entender que não, mas ele vai ficar sem alternativa. E aí ele vai voltar a fazer por falta de alternativa. Então, quando nós dizemos não pode ir ao cinema hoje à tarde, mas pode assistir um filme na televisão, mas pode tomar sorvete, pode ir na casa da vovó. Você dá outras alternativas. Referência, exatamente, para o que pode para a criança. Porque é isso que vai definir o sistema nervoso dela, não o não. É o sim, né? Então nós precisamos, olha que interessante, né? Se nós damos 50% de não e de frustração aos nossos filhos, e damos 3 possibilidades de sim, a gente cria um adulto autoconfiante. Entendo. É preciso explicar também. Ele pode fazer. É isso que eu ia comentar. Ele precisa saber o porquê do não, né? Ele tem que ter uma causa, né? Isso. Tem que ser explicado. Pode, e aí eu explico, mas o que pode? E aí eu dou no mínimo 3 alternativas que não precisam estar ligadas àquele não que eu disse. Né? Você não pode tomar sorvete, mas você pode ir visitar a vovó. Você pode vir me dar um abraço. Você pode sentar no chão e desenhar. Quer dizer, não precisa nada ter relação com o sorvete, né? Claro. Mas eu digo sim para ele. Heloísa, nós precisamos dizer sim também. Esses limites ajudam também a criar adolescentes com maior senso de realidade, porque muitos ficam sem o senso de realidade. A gente está com uma geração agora, que tem muita dificuldade do real, né? Eles ficam num mundo mágico, né? É pedir e aí uma varinha mágica faz aparecer. Eles não fazem a menor ideia do que os pais estão passando, né? Estão vivendo para providenciar aquele desejo atendido. E aí eles ficam sem noção de realidade. Então, o não vai criar autoestima, por mais, parece bizarro, né? Nossa, imagina, se eu dou não, vai dar. A criança precisa de limite, ela está aprendendo como é que se comporta nesse mundo. E eu preciso contar para ela que tem um caminho. E que tem um caminho de possibilidades, né? Por isso eu preciso dar sim. Heloísa, também não pode exagerar no não, né? O que cria no adulto essa criança que recebeu muito não, muita interferência também? Eu atendo adultos que dizem, na minha vida infantil, o meu pai não deixava nada. Era não o tempo todo. Esse é um outro problema, por isso que a gente diz, ok, diga não, mas você vai dizer sim, porque a criança vai dizer, o meu pai deixava. E aí, o sim cria possibilidades. Enquanto o não estabelece limites e me dá referência, e por isso me ajuda na confiança, porque se eu tenho referência, eu tenho confiança, o sim amplia as minhas possibilidades. Então, eu me torno um adulto confiante e disposto a correr riscos, eu acredito nas novas possibilidades, eu sou proativo na vida e não reativo com medo dos não, né? Não, eu nem vou fazer isso porque isso não pode e isso vai me causar problemas. E não vai dar certo.
Fica uma pessoa pessimista, né? Sem crença, né, na vida. E totalmente reativa, né? O que nós estamos precisando hoje são de pessoas proativas. Heloísa, um outro aspecto são as tarefas do dia a dia, né? Observamos pais que não dão tarefas às crianças nem aos adolescentes. Isso pode ser negativo? Muito negativo. A criança precisa participar da comunidade. E a nossa família é a nossa primeira comunidade. E na comunidade, ela só tem sentido de comunidade porque cada um tem uma função. Então, o papai e a mamãe trabalham, a empregada limpa, mas o seu quarto você precisa arrumar, seu material, você precisa colocar a sua roupa no cesto, quer dizer, minimamente a criança precisa ter tarefas. E na medida em que ela vai crescendo, as tarefas vão ficando mais complexas, exatamente como é na escola, né? Na medida em que eu vou aprendendo, então assim, domingo depois do almoço, quem é que tira a louça, quem que lava, quem que enxuga, quem que guarda, isso é muito importante da criança, porque ela vai fazer parte. A gente pensa que está poupando a criança, não dando tarefas, e no entanto, quando ela participa da comunidade, ela participa da limpeza, da arrumação, da organização, ela se sente parte dessa comunidade. E tudo que a gente quer é se sentir parte. Então, para ela é bastante importante, inclusive ajuda na construção da autoestima. Eu sou importante e faço diferença na minha família. Heloísa, não pode ser um castigo, né, a tarefa de casa? Senão vai ficar negativo, né? Tem que ser uma obrigação, né? É uma obrigação, é como eu levanto e arrumo a minha cama. Tem que ser natural, faz parte do dia. Tem que ser algo natural, inserido de uma forma tranquila, né? Para não se tornar pejorativo. É exatamente como os pais dividem tarefas. Os pais dividem tarefas, os filhos também vão dividir. Tudo na medida da complexidade do aprendizado, né? Tá certo. Na medida deles. Luísa, quero agradecer a sua participação, né? E quem sabe, assim, fazendo lá no comecinho com a criança, fica mais fácil lidar com esse adolescente, né? E mais gostoso ser adulto. É verdade. Mais atentos, nós seremos adultos mais confortáveis. Para não ouvirmos aquelas frases assim, queria voltar quando eu era criança, adolescente. Não, a fase adulta também é boa, né? É boa, é muito boa. Obrigada pela entrevista, Heloísa. Nada, um abraço. A Heloísa Capelas é terapeuta familiar, especialista em autoconhecimento e conversou com a gente sobre como desenvolver a autoconfiança nos filhos para que eles se tornem adultos felizes, contentes e com fé na vida.